Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Alesp, funcionários presentes aqui na casa. Mais uma vez a gente chega para discutir uma peça tão importante que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim como o PPA e também o orçamento, o LOA no final do ano. E o presidente sabe muito bem, na região dele, de Piracicaba, o descontentamento que está tendo com o governo Tarcísio em todo o estado de São Paulo. Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento fez em torno de 20 audiências públicas e era comum para a gente discutir o orçamento do ano que vem. E era comum o descontentamento nessas audiências públicas. Muitas vezes o prefeito, os vereadores, as entidades da sociedade civil, o deputado Marculino, não chegava a falar, porque falar tinha medo de retaliações. Já estava ruim, ficaria pior se eles expressassem o sentimento que eles estavam tendo do governo Tarcísio. Ele consegue ser muito pior do que os governos anteriores aqui no estado de São Paulo. Mas quando se trata da LDO, tem um problema seríssimo, assim como no PPA, que virou uma peça de ficção aqui no estado de São Paulo. Uma peça que é uma brincadeira, aquilo que a gente aprova aqui na Assembleia Legislativa, em termos de execução, de cumprir aquilo que foi votado aqui na Assembleia por todos os deputados. Deputada bancada do Partido dos Trabalhadores, obviamente, vota contra, porque não é a peça que a gente defende, a forma de governar o estado de São Paulo que a gente defende. Mas é a execução depois do governo sancionar. Se o governo sancionou, é para ser cumprido. E aí tem muitas diferenças que a gente vai levantar aqui. Tanto no PPA, né, mas principalmente na LDO e na lei orçamentária. Por exemplo, e chamo a atenção também do Tribunal de Contas do Estado, que todos os anos eles aprovam as contas do governador com ressalvas. Deputado doutor Jorge, eu sempre falo aqui que faz 20 anos que eu sou deputado, faz 20 anos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, aprova com ressalvas, mas o mais impressionante, as ressalvas são sempre as mesmas. Não está na hora de reprovar as contas, né, do governo do Estado de São Paulo, dos governos anteriores e esses 3 anos do governo Tarcísio, já que você repete os erros todos os anos. Então, na LDO de 2025, por exemplo, 46,15% de metas não atendidas. Não é 5, 10, 15%. São 46,15%, quase a metade das metas que foram aprovadas, né, e não são cumpridas. Por exemplo, desenvolvimento social. Previa 36,85 mil pessoas assistidas pelo serviço de primeira infância. Foi cumprida apenas 28.898. Para o programa Leve Leite, são programas bons, que a gente muitas vezes faz críticas dos governos anteriores, né? Mas o programa Leve Leite, o governo previa 57,3 milhões de litros de leite para jovens e idosos, e só foi atingido 47 milhões. 17% a menos, né? Quem conhece a periferia, o interior de São Paulo, as regiões mais carentes, o significado que tem esse programa e o governo do estado de São Paulo diminuiu, o governo Tarcísio diminuiu. Para o Bom Prato, também um programa bom do estado de São Paulo, que serve de exemplo para todo o Brasil, né? A meta era 64,5 milhões de refeições servidas nas unidades fixas. Foram realizadas 32 milhões e 100 mil. A metade, deputado Marculino, né? E a gente ouve por aí que muitos bons pratos, as pessoas terceirizadas estão entregando porque não vale mais a pena, né, esses programas, porque não cobre o custo. E aí a população que mais precisa, e a população vulnerável, né, mas tem muita gente que recebe um salário pequeno, que vai buscar o seu marmitex, vai almoçar no Bom Prato, e esse programa foi diminuído. Na área da educação, a educação que a gente discute tanto,
né? Na educação que foi tirado 5%, né? A meta para a construção e reformas de escolas ou creches só foi realizado de 100 metas, 46, menos da metade. E aí é só a gente verificar em todo o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, de forma muito especial, periferia, e eu sou um deputado que visito as escolas. A calamidade, as escolas totalmente detonadas, problema de infiltração, de iluminação, problemas hidráulicos, que quando você chega, o diretor pede, pelo amor de Deus, me manda uma emenda para eu fazer pequenas reformas. E a gente manda. E eles fazem milagre com uma emenda de 50 mil, 100 mil, 150 mil. Resolve um monte de problema. Por quê? Que não adianta fazer o pedido para a Secretaria da Educação, que não atende, que não resolve, né? Então, a gente manda a emenda para a PM, que consegue consertar alguns problemas. E é só verificar, visitar as escolas, você sabe a situação que está. Em muitos locais, deputado Marcolino, não sei se você lembra, a audiência pública de Vargem Grande do Sul, né? Escola estadual pedindo salas para a igreja local para dar aula. Mas não é de pouco tempo, não, coisa que já passa meses e meses, né? E assim por diante. E não é diferente aqui na periferia de São Paulo. Educação integral. Oferecidas aos estudantes, a meta de 2025 era 950 mil. Só foi alcançado 892 mil, né? Então, também não cumprindo isso. Na habitação, chama muita atenção na habitação. A necessidade, a falta de moradia, deputado Jorge, doutor Jorge, que trabalha muito nessa questão de moradia. Previa 13.100 unidades habitacionais, só foi realizada 7.100. Mas aqui tem um detalhe, e eu sempre falei isso, né? Que o governo do estado de São Paulo retira dinheiro da habitação, da moradia. Por quê? Porque ele pega embalo e usa os dados do governo federal. Então, ele prometeu 13 mil habitações, entregou 7 mil. O governo federal, aqui em São Paulo, de 23, 24 até agora, construiu 870.500 moradias no estado de São Paulo. Em termos de custo, 101,88 bilhões na moradia, na Minha Casa Minha Vida. O governo do estado de São Paulo coloca um valor 20%, 25% e faz uma propaganda que aquelas casas que foram construídas pelo governo do estado de São Paulo. E, na verdade, são casas do governo federal através da Minha Casa Minha Vida. Então, é um governo que deixa a desejar. Para o funcionalismo público, que me chama muita atenção e muita reclamação, é o IANSP, aqui no estado de São Paulo, né? O que o governo do estado faz? O governo anterior também, mas é o Tarcísio, simplesmente, né, complicou mais ainda a vida do funcionalismo público, através do IANSP, que é o plano de saúde do IANSP, né? Enquanto ele desconta dos funcionários, ele não coloca a parte que cabe ao IANSP. Mas é coisa de muita diferença, mais de 70% o governo do estado de São Paulo não coloca no IANSP, que trata do Hospital do Servidor Público, das Santas Casas, que tem convênio, com os hospitais filantrópicos, as clínicas no estado de São Paulo. Muitas delas estão se descredenciando porque o governo de São Paulo desconta do funcionário no olerite, que isso é sagrado, e não coloca a parte dele que deveria ser o mesmo valor. Pouco mais de 70% ele não põe no IANSP. E a outra parte que eu queria colocar é o que o governo coloca em algumas secretarias importantes. E sempre aquelas secretarias que mexem com o ser humano, que mexem com as famílias, que mexem com as crianças, com os idosos, e o governo não faz a parte dele aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, a Secretaria da Cultura, né? A Secretaria da Cultura não tem 0,5% do orçamento do estado de São Paulo, tem apenas 0,37%. E uma parte é contingenciada, é congelada. E quando você congela o orçamento, você não repassa esse dinheiro para as entidades.
Você não repassa o dinheiro para as prefeituras, principalmente aquelas prefeituras pequenas, que é a maioria no estado de São Paulo. E aí falta dinheiro para a cultura nesses municípios. Secretarias dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? A gente comemorou, mesmo sendo de oposição, quando foi criada essa secretaria, assim como a Secretaria da Mulher, né? Mas não colocam dinheiro. E o Tarcísio colocou menos ainda que na época do Dória, do Rodrigo Garcia. Então, são secretarias, Secretaria de Direito de Pessoas com Deficiência, 0,2%. Estava previsto 72 milhões, deputada Ana Perugini, para o estado de São Paulo todo. 72 milhões, né? Para 645 municípios. Pois bem, de 72 milhões, ele gastou apenas 61 milhões. Não gastou nem aquilo que estava previsto, que era muito pouco. Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Eu gosto muito de falar nessa área, porque fala de São Paulo, que é um estado pujante, que exporta, que traz divisas. É importante, o agronegócio, né? Mas aquela secretaria que cuida da alimentação da população, que é a Secretaria da Agricultura, ela tem apenas 0,30% do orçamento. E aí não tem dinheiro para a agricultura familiar, para os assentados, para aqueles que produzem o alimento que está na nossa mesa todos os dias, né? O agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura. O agronegócio, eles têm força própria, têm um lobby grande, que quando fala com o governo federal, com o Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, BNDES, eles conseguem dinheiro para a safra, né? Para o plantio, para a colheita, enquanto que a agricultura familiar precisa de investimentos e não tem linhas de crédito para o pequeno produtor do estado de São Paulo. Uma outra secretaria que eu falo bastante e que reclamo muito é a Secretaria do Desenvolvimento Social. Também uma secretaria que cuida do ser humano, das famílias, dos idosos, das crianças. Essa secretaria tem apenas 0,53% do orçamento do estado de São Paulo. A esperança nossa é que, poucos dias atrás, o governo federal mandou um projeto e o Congresso aprovou, que nenhum município, nenhum estado do Brasil, a partir do ano que vem, pode gastar menos de que 1% no desenvolvimento social, na assistência social. Então, só o estado de São Paulo, o governo Tarcísio vai ter que dobrar o orçamento para o desenvolvimento social, né? E se não congelar, como está acostumado, mas é lei, ele vai ser obrigado a gastar pelo menos 1%. Então, as entidades, as APAES, né, os municípios, vão ter mais dinheiro para cuidar daquelas pessoas mais vulneráveis, que quando tem algum problema na vida, vai procurar sempre a Secretaria do Desenvolvimento Social. Enfim, é um governo que deixa a desejar, é um governo que na cabeça dele tem grandes obras, né? Tem viadutos, túneis, tudo é importante, mas o ser humano é mais importante, e o Tarcísio não gosta de gente. Você pode olhar todas as áreas que mexem com o ser humano, com as famílias, ele deixa a desejar, não tem investimento. Tem pouca verba, e essa verba é congelada. E a população sofre lá na ponta, né? O município não tem dinheiro. Tem dinheiro alguns municípios do estado de São Paulo. O município depende do governo federal e depende do governo do estado. Eu não vi nenhum prefeito, nenhum vereador reclamando de repasse de dinheiro do governo federal. Pode reclamar que é pouco, mas aquilo que está prometido é repassado. Agora, eu não vi um prefeito e um vereador falando o mesmo do governo Tarcísio. É um tal de congelar, contingenciar, né, dinheiro, e esse dinheiro não chega lá na ponta. Aí é uma reclamação. Por isso que o Tarcísio, desesperado, né, chamou de volta o ex-governador Rodrigo Garcia, chamou de volta um ex-secretário, Marco Vignoli, para andar o estado de São Paulo, porque ele começou a perceber o descontentamento dos prefeitos, das entidades e dos vereadores no estado de São Paulo na execução orçamentária. Ele abandonou os municípios, ele abandonou os prefeitos, né, as entidades, uma reclamação generalizada. Agora, o que ele está fazendo? Ele está correndo o estado todo desesperado, anunciando aquilo que ele não fez durante 3 anos e meio, que não vai fazer, obviamente, que não vai ser reeleito, né? Então,
um outro detalhe sobre as emendas parlamentares. E aqui pode ter certeza que há um descontentamento generalizado da execução das emendas parlamentares. Sabe o que está acontecendo agora? E os deputados da base sabem disso, porque eles são informados. O governo chama os prefeitos, chama os vereadores, chama as entidades e fala que vai ter dinheiro. Os prefeitos, os vereadores chegaram lá. Qual que foi o discurso? Olha, concluir, deputado. Concluindo, é bom até para o senhor, que já percebeu isso também. Nós estamos pagando as emendas parlamentares, então vai chegar o dinheiro lá na ponta. Só que essas emendas parlamentares não é um dinheiro novo, que os vereadores, os prefeitos, as entidades comemoravam quando a gente mandava um valor, né? Eles descontam do repasse que o governo tinha que passar, que ia passar. Então, realmente, é uma decepção. O deputado Olim está baixando a cabeça e concordando com aquilo que eu estou falando. Tá? Eles descontam aquilo que as emendas dos parlamentares, impositiva, que é lei, né? Daquilo que o governo tinha que repassar para os municípios. Era isso, senhor presidente, por isso, essa LDO é mais uma peça de ficção e, obviamente, a bancada do Partido dos Trabalhadores, orientado pelo nosso líder, nós vamos votar contrário. Senhor presidente.